Prezados acadêmicos, sejam bem-vindos à nossa quarta e última videoaula da disciplina Metodologia de Estudo e Pesquisa em Administração da UAB e do SEAD, do Instituto Federal do Norte de Minas. Sou o professor William Tonelli e vou estar com vocês ao longo dessa disciplina. Sou bacharel em Administração, com pós-graduação em Gestão e Educação à Distância e mestre em Desenvolvimento Social. Ao longo dessa disciplina, friso mais uma vez, é de suma importância que vocês acessem diariamente o ambiente virtual, sempre que possível, participem dos fóruns propostos, busquem interagir com seus colegas de curso. Façam a leitura do caderno didático e de todos os materiais complementares que já estão disponíveis. O material didático que já está disponível no ambiente virtual, juntamente com as 4 videoaulas, terão como objetivo auxiliá-los na compreensão e aprofundamento dos conteúdos que vão acompanhar vocês ao longo de todo o curso. Como eu já disse, friso novamente a elaboração do trabalho de conclusão de curso, seja ele uma monografia, uma dissertação, uma tese, ele segue ou deve seguir os mesmos passos e etapas que nós vamos abordar e que já abordamos ao longo da nossa disciplina. Nessa quarta e última videoaula, nós iremos discutir sobre os instrumentos instrumentos e técnicas de coleta de dados, análise e interpretação de todos os dados, que tem por objetivo conhecer quais são os principais instrumentos e técnicas para coleta e análise de dados, adequar de forma coerente os procedimentos de coleta de dados aos objetivos de pesquisa e analisar e interpretar os dados coletados no campo empírico de acordo com as suas ou com as nossas principais escolhas metodológicas. Apresentaremos a vocês os principais instrumentos e técnicas de coleta de dados, utilizados em pesquisa de administração, que é observação, entrevista e questionário. Além de apresentar uma breve descrição sobre os tipos de análise e interpretação desses dados. Depois, nós vamos apresentar a estrutura e organização de trabalhos científicos, que tem por objetivo conhecer a estrutura de um relatório de pesquisa, redigir o seu relatório de pesquisa. Então vamos lá, buscar aprimorar todo o nosso conhecimento sobre metodologia de estudos e pesquisa e administração. Desejo mais uma vez a vocês um excelente aproveitamento do seu estudo e em suas pesquisas científicas. Então nós vamos iniciar a nossa discussão a respeito dos instrumentos e técnicas de coleta e análise e interpretação de dados. Vamos começar então falando um pouco sobre uma dessas técnicas, que é a entrevista. Então olha só, como se dá a entrevista? É um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de um determinado assunto. Então vou falar para vocês sobre os tipos de entrevista, ok? O primeiro tipo é a entrevista estruturada. O entrevistador segue um roteiro previamente estabelecido. Não é permitido, por exemplo, adaptar perguntas a determinada situação, inverter a ordem ou elaborar outras perguntas, por isso que ela é estruturada. Eu faço a estruturação e sigo aquilo. Já não estruturada, o entrevistador tem liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção. Permite explorar mais amplamente uma questão. Sobre as vantagens da entrevista, pode ser utilizada com todos os segmentos da população, alfabetizados ou não. Ela tem uma maior flexibilidade, porque pode ser estruturada ou não. O entrevistador pode repetir a pergunta, formular essa pergunta de maneira diferente, garantir o que foi compreendido. Permite obter dados que não se encontram nas fontes documentais, nem bibliográficas. Permite ter informações mais precisas. Permite que os dados sejam qualificados, quantificados e submetidos a tratamento estatístico. Preparação da entrevista. Então é necessário que façamos um planejamento dessa entrevista. Conhecimento prévio do entrevistado. Quais as oportunidades que essa entrevista vai gerar. Preciso criar condições favoráveis, fazer contato com os líderes, com as pessoas, um conhecimento prévio do campo onde vai ser aplicado essa entrevista. Uma preparação específica das diretrizes, um contato inicial com o entrevistado visando criar um clima amistoso.
até mesmo os objetivos, a formulação das perguntas de acordo com o tipo da pesquisa. Se é estruturada, eu vou seguir um roteiro. Se ela é não estruturada, vou deixar o entrevistado à vontade. Fazer uma pergunta de cada vez. Começar por aquelas perguntas que não tenham probabilidade de serem recusadas, porque o entrevistado pode fazer isso. Evitar perguntas sugestivas ou que induzam esse entrevistado. Eu preciso também fazer o registro das respostas, anotação simultânea, ou então gravar, né, caso o entrevistado concorde, gravar essa entrevista. E ao término da entrevista, óbvio, ter um clima de cordialidade, né, e aprovação por parte dessa pessoa que foi entrevistada. Já o questionário, que também é um instrumento de coleta de dados, ele é constituído por uma série de perguntas que devem ser respondidas por escrito. A pessoa que está respondendo deve escrever. Suas vantagens: economiza tempo, né, porque é bem mais rápido do que a entrevista. Obtém um grande número de dados ao mesmo tempo, atinge o maior número de pessoas simultaneamente, abrange uma área geográfica mais ampla, economiza pessoal, treinamento, capacitação, coleta no campo, obtém respostas mais rápidas e objetivas, né, e exatas, liberdade de respostas, né, a pessoa não precisa se identificar, ela pode estar lá de forma anônima respondendo esse questionário. Ela tem mais tempo para responder, né, em um horário que possa ser favorável ou flexível para que ela possa responder. Os cuidados no processo dessa elaboração: conhecer o assunto, é muito importante. Cuidado na seleção das questões. Limitar em extensão a finalidade, de ser bem conciso, objetivo. Deve ser indicar a entidade organizadora. Deve ser acompanhado por uma instrução, a pessoa tem que ter uma instrução lá de como responder. Deve ser feito com uma boa apresentação estética, né? A pessoa deve enxergar de uma forma bonita, bacana. Princípios para a formulação da pergunta: formular a pergunta de forma simples, que a pessoa vai entender de forma concreta e precisa. Eu devo considerar também o grau de conhecimento e informação do meu entrevistado. Evitar palavras e formulações, né, muito complexas. Evitar perguntas que possam induzir, sejam sugestivas, possam induzir a resposta. Evitar perguntas indiscretas, né, também é muito importante. Como que podem ser essas perguntas? As formas dessas perguntas? Podem ser perguntas abertas, não existe nenhum tipo de categoria pré-estabelecida. O entrevistado pode responder de forma espontânea. E as fechadas, aí sim existem categorias, né? Alternativas. Eu posso criar uma escala lá de 1 a 5, onde 1 é concordo totalmente e a 5 é discordo totalmente, né? Eu crio uma escala para o cara marcar. Alternativas qualitativas, selecionar de uma série de respostas qualitativas uma alternativa, quando eu estou trabalhando com algum tipo de conceito. A outra forma de coleta de dados é por observação. Utiliza os sentidos, né, na obtenção de determinados aspectos da realidade. Consiste de ver, ouvir e examinar fatos ou fenômenos, de acordo com Marconi e Lakatos. É considerada científica quando é planejada de forma sistemática, é registrada metodicamente e está sujeita a verificações de controle sobre a validade e segurança. Segundo, a participação do observador, participante, consiste na participação real do pesquisador. O pesquisador vai estar lá, junto com a comunidade, com o grupo que ele está pesquisando. Em geral, são apontadas 2 formas: natural, o observador pertence à mesma comunidade ou grupo que está investigando, e a artificial. O observador vai se integrar ao grupo com a finalidade somente de obter essas informações. E tem também uma outra categoria que é a não participante. O observador toma contato com a comunidade, grupo ou realidade estudada, mas sem estar participando, sem se integrar a ela. Ele permanece de fora. Algumas formas de observação. Essa observação pode ser sistemática, baseado em critérios científicos, planejados e controlados. E pode ser não sistemática, uma observação diária, sem nenhum tipo de critério pré-definido ou estabelecido e científico. Pode ser estruturada, sistema diferenciado de categorias, com alto grau de confiabilidade. E pode ser não estruturada, categorias gerais e abertas, para a pessoa ter liberdade de observação. Já sobre a análise e interpretação de dados,
que é muitíssimo importante. Após a coleta desses dados, de acordo com algum desses instrumentos que nós utilizamos, nós devemos iniciar o processo de preparação dessas informações, com o objetivo de analisá-las e interpretá-las, porque aquele monte de informação está querendo me dizer algo. Para isso, nós devemos elaborar e classificar os dados de forma sistemática, de acordo com os seguintes passos propostos por Marconi e Lakatos. Primeiro, eu tenho que selecionar os dados. Após a coleta de dados, o pesquisador deverá realizar uma verificação crítica, a fim de detectar falhas, posso ter feito uma pergunta, falha, ou erros, evitando informações confusas, distorcidas, incompletas, que pode prejudicar o resultado final lá da minha pesquisa. É comum o pesquisador registrar uma grande quantidade de dados, ou ao contrário, registrá-los de forma incompleta. Nesses casos, deverá localizar os excessos ou insuficiências com o objetivo de prepará-los para o processo posterior de codificação. Caso seja necessário, o pesquisador deverá retornar ao campo empírico com o objetivo de realizar uma segunda coleta de dados, para complementação ou correção daqueles dados coletados anteriormente. Temos também a codificação. A codificação de dados consiste na seleção e transformação de dados brutos, como palavras, sentenças e parágrafos. É uma técnica utilizada para agrupar dados comuns, atribuindo-lhes um conceito ou um código, com a finalidade de elaborar uma representação mais adequada dos dados coletados. É um processo fundamental também na pesquisa, pois revela a capacidade do pesquisador em transformar os dados brutos coletados no campo empírico em conceitos e categorias com sentidos e significados analíticos. Essa técnica de codificação exige o estabelecimento de critérios adequados de classificação, por exemplo, a tabulação. Para facilitar o processo de análise dos dados empíricos, propõe-se a elaboração de tabelas, visando agrupar os códigos com a finalidade de representá-los adequadamente. As grades analíticas na forma de tabelas, matrizes, figuras, vão permitir preservar parcialmente a riqueza desses dados coletados, criar conceitos e categorias relativamente mensuráveis que possam ser medidos, identificar relações entre conceitos. Dessa forma, eles poderão ser mais bem compreendidos e melhor interpretados. Após a elaboração e classificação desses dados, o passo seguinte refere-se à sua análise e interpretação, constituindo-se no núcleo central dessa pesquisa. Então, a análise. No processo de análise dos dados, o pesquisador procura estabelecer relações entre os dados obtidos e as hipóteses que foram inicialmente formuladas, com objetivos de responder o problema de pesquisa. O problema de pesquisa vai ser respondido agora. Tais relações poderão ser de natureza exploratória, descritiva ou explicativa, lembrem-se, dependendo do tipo de pesquisa que vocês vão adotar. Nesse processo, o pesquisador realiza de forma contínua a segregação, a separação analítica dos resultados encontrados, procurando em seguida construir as primeiras ligações entre os conceitos inicialmente propostos na revisão teórica, né, e os resultados que foram alcançados. A interpretação. Nessa etapa, o pesquisador deve apresentar com clareza todos os resultados de sua interpretação a partir das análises realizadas na etapa anterior. Esse é um processo eminentemente de síntese, o qual o pesquisador constrói vínculos entre a teoria e os resultados, destacando os achados e propondo, em alguns casos, novas relações entre a teoria e a prática. Essas duas etapas são fundamentais para que o problema de pesquisa, lembra, a pergunta de partida, seja respondida. Essa pergunta que foi lá inicialmente elaborada pelo pesquisador seja, né, adequadamente ou suficientemente respondida. Sugerimos então, eu sugiro que a resposta à pergunta de partida seja o resultado de um processo bem articulado de análise e interpretação de dados. Coleta, análise e interpretação de dados. Isso envolve necessariamente teorias, né, utilizadas para dar suporte a essa investigação. A hipótese de pesquisa deverá ser apresentada comparativamente aos resultados alcançados. E por fim, o
O pesquisador deverá responder com a clareza e objetividade a pergunta inicial, né, ao seu problema de pesquisa, finalizando o seu trabalho com o apontamento das limitações da sua pesquisa, tendo em vista os resultados que foram alcançados e sugerindo a realização de novas pesquisas, ou seja, continuidade do conhecimento científico, conhecimento inesgotável. O Miles, ele apresenta em seu livro um trabalho vastíssimo de orientação para o pesquisador, né, nas etapas de análise e apresentação desses dados. Nessa obra, os autores ou o autor propõe procedimentos que se estendam desde a coleta até a análise final dos dados. Tais sugestões podem ser de grande utilidade, principalmente para o pesquisador que está iniciando, né, que está começando a realizar as suas pesquisas científicas. Então, muito bem, no slide 2, nós trataremos da estrutura e organização dos trabalhos científicos, que tem por finalidade conhecer a estrutura de um relatório geral de pesquisa, redigir o seu relatório de pesquisa, estruturar e produzir um trabalho científico é uma tarefa que depende do cumprimento de uma série de determinações, né, as quais irão possibilitar ao pesquisador expor e desenvolver de maneira articulada e organizada o seu estudo para todos os leitores interessados a esse tema. Um texto científico está assentado basicamente num tripé, formado pelos chamados elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, os quais iremos estudar mais detalhadamente nesta videoaula, pois conhecer essa estrutura vai nos ajudar muito na hora de redigir os nossos próprios projetos. Então, começando pela capa, né? Elemento obrigatório, onde as informações são transcritas na seguinte ordem: o nome da instituição, que pode ser opcional ou não, nome do autor, qual o título e o subtítulo do trabalho, se houver, número de volumes, se houver mais de um, né? Deve constar em cada capa a especificação do respectivo volume, local, cidade da instituição onde deve ser apresentado, o ano de depósito da entrega desse trabalho. Temos também a folha de rosto, né? Também um elemento obrigatório. O anverso da folha de rosto. Os elementos devem figurar na seguinte ordem: nome do autor, responsável intelectual do trabalho, título principal do trabalho. Esse título deve ser claro e preciso, né, identificando o seu conteúdo e possibilitando a indexação e recuperação da informação. Subtítulo, se houver, também deve ser evidenciado a sua subordinação ao título principal. Preciso de 2 pontos, número de volume, caso haja mais de um, né, deve constar em cada folha de rosto a especificação do respectivo volume. A natureza, se é uma tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso. O objetivo, né, a aprovação em disciplina, grau pretendido, o nome da instituição a que ele vai ser submetido, qual a área de concentração do seu trabalho, o nome do professor orientador, se houver, nome do co-orientador também, local, cidade da instituição onde que vai ser apresentado, também o ano de depósito da entrega. Existe também a errata, né, um elemento opcional que deve ser inserido logo após a folha de rosto, constituído pela referência de trabalho e pelo texto da errata. A errata serve para que, depois de ter entregue e depositado o meu trabalho, no momento da apresentação, se tem algum erro de uma citação, de uma palavra, de uma frase, eu posso corrigir. Um outro elemento é a folha de aprovação, também é um elemento obrigatório, né? Colocado logo após a folha de rosto, constituído pelo nome do autor do trabalho, título e subtítulo, se houver, objetivo, nome da instituição a que é submetido, área de concentração, a data da aprovação, o nome, titulação, assinatura dos componentes da banca examinadora e a instituição ou as instituições a qual pertence. A data de aprovação e assinatura dos membros, componentes da banca examinadora,
também são colocados após a aprovação do trabalho. Dedicatória também posso ter, né? Não é um elemento opcional, é um elemento opcional, não é um elemento obrigatório, colocado logo após a folha de aprovação. Agradecimentos, né? É um elemento também opcional, colocado após a dedicatória. O resumo na língua vernácula, elemento obrigatório, constituído de uma sequência de frases concisas e objetivas, e não de uma simples enumeração de tópicos, tá? É um textozinho, não pode ultrapassar 50 palavras, seguindo logo abaixo das palavras representativas do conteúdo do trabalho, isso é, as chamadas palavras-chave ou descritores. O resumo em língua estrangeira, né, que também é um elemento obrigatório, com as mesmas características do resumo em língua vernácula, digitado ou datilografado em folha separado, em inglês, abstract, ou em espanhol, resumé, em francês também pode ser feito, por exemplo. Deve ser seguido das palavras representativas do conteúdo do trabalho, isso é, palavras-chave ou os descritores na língua que você estiver utilizando. Um outro aspecto são as listas de ilustração, que também são elementos opcionais, que devem ser elaborados de acordo com a apresentação do texto, com cada item designado por seu nome específico, acompanhado do respectivo número de página. Quando necessário, é recomendado a elaboração de uma lista própria para cada tipo de ilustração. Desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadros, relatos, entre outros. Lista de tabelas é um elemento opcional, elaborado de acordo com a ordem apresentada no texto, com que cada item designado por seu nome específico também acompanhado do respectivo número de página. Lista de abreviaturas e de siglas, que também é um elemento opcional, que consiste na relação alfabética das abreviaturas e siglas utilizadas no texto. Utilizei lá no texto ABNT, é uma lista, é uma sigla, coloco lá, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Seguida das palavras ou expressões correspondentes grafadas por extenso. Recomenda-se a elaboração de lista própria para cada tipo. Lista de símbolos também é um elemento opcional, que deve ser elaborado de acordo com a apresentação do texto, né, com o seu devido significado. Sumário. Sumário, sim, é um elemento obrigatório também, cujas partes são acompanhadas dos respectivos números das páginas. Havendo mais de um volume, em cada um deve constar o sumário completo do trabalho. Ok? Veremos agora então os elementos textuais. O que acabamos de ver foram os elementos pré-textuais. Agora vamos ver os textuais. O que são então esses elementos textuais? Os elementos textuais são o conteúdo do trabalho propriamente dito. Constitui a maior parte do trabalho onde o autor descreve a metodologia e os materiais utilizados, os objetivos ou dados da sua pesquisa, as discussões a respeito deles, a conclusão que foi tirada pelo autor. Quais então são os elementos textuais? O primeiro é a introdução. É a prévia do trabalho em geral, né? O levantamento de todas as hipóteses. Depois nós temos o desenvolvimento. Construção de todo o conteúdo utilizando as fontes de pesquisa utilizadas pelo autor. Pode ser dividido em capítulos ou tópicos, numerados em ordem crescente. É a parte onde são explanadas e discutidas todas as ideias do trabalho acadêmico em questão. E temos também a conclusão, como o próprio nome já indica, é a conclusão que o autor chegou após todo o percurso intelectual exposto no desenvolvimento deste trabalho como um todo. Para que servem os elementos textuais? Esses elementos são aqueles onde o autor pode desenvolver o tema escolhido. É onde ele traz o fruto das suas pesquisas, das suas ideias sobre o assunto em questão. Cada um dos elementos textuais tem pelo menos um objetivo principal. A introdução faz um apanhado geral do trabalho acadêmico e apresenta os pontos mais importantes de forma superficial. O desenvolvimento, o autor precisa discorrer e mostrar domínio sobre o tema que ele escolheu, esclarecer os métodos utilizados, desenvolver o texto. A última parte, que é a conclusão, é onde o autor deve mostrar o seu ponto de vista com relação a tudo aquilo que foi estudado.
Não é permitida a inclusão de dados, apenas a ideia concluída do assunto trabalhado. Os elementos textuais trazem a parte mais importante de todo o trabalho, como eu já disse, que é o seu conteúdo em si. É preciso que o texto esteja coeso, bem escrito, né, para que os avaliadores entendam o processo descrito no desenvolvimento, ponto de vista do autor apresentado na conclusão. As conclusões, por falar delas, devem estar vinculadas à hipótese de investigação, cujo conteúdo foi comprovado ou refutado. Em termos formais, é uma exposição factual sobre o que foi investigado, analisado, interpretado. É uma síntese comentada das ideias essenciais e dos principais resultados, a fim de que no futuro possam ser estudados pelo próprio autor ou por outros autores e pesquisadores. Em geral, não se restringem a simples conceitos pessoais, mas apresentam interferências sobre os resultados, evidenciando aspectos válidos e aplicados a outros fenômenos, indo além dos objetivos imediatos. Sem a conclusão, o trabalho parece que não acabou, parece que não foi terminado. A introdução e a conclusão de qualquer trabalho científico, em via de regra, são as últimas partes a serem redigidas, ok? Veremos então, por fim, os elementos pós-textuais. Esses elementos compõem a estrutura, os elementos que compõem a estrutura do trabalho são, primeiro, referência, elemento obrigatório, ok? Tem que ter lá as referências, segundo a NBR 6023. O glossário é um elemento opcional, elaborado em ordem alfabética, o glossário das palavras diferentes do texto. Os apêndices, elementos opcionais também. Esses apêndices podem ser identificados por letras maiúsculas consecutivas, travessão ou pelos respectivos títulos. Excepcionalmente, utilizam-se letras maiúsculas dobradas na identificação dos apêndices, tá? Quando esgotadas as 23 letras do alfabeto. Então, ABC até Z, eu posso utilizar depois a A. Os anexos, elemento opcional, os anexos são identificados por letras maiúsculas consecutivas, por travessões e pelos respectivos títulos. Da mesma forma, excepcionalmente também podemos utilizar letras maiúsculas dobradas na identificação desses anexos, quando esgotadas as 23 letras do alfabeto também. Muito bem, pessoal. Ao longo desta quarta videoaula, então, foram apresentados alguns dos principais instrumentos e técnicas para coletas de dados empíricos, né? Os diferentes tipos de técnicas de observação, observação assistemática, não estruturada, observação sistemática, observação não participante, a observação participante, as várias modalidades de entrevistas, entre elas as estruturadas e semi-estruturadas. Nós abordamos também a descrição das etapas constituintes da fase de análise de dados empíricos, seleção, codificação e tabulação de dados. E como a interpretação de dados, que representa o núcleo central da pesquisa, pode ser expressada, ou expressa a capacidade de reflexão e síntese do pesquisador em relação aos dados e informações analisadas na fase anterior. Nós vimos também como é estruturado um relatório de pesquisa, com destaque e aprofundamento dos elementos textuais, formados pelas seções de introdução, desenvolvimento, com seus subitens, tais como justificativa, objetivos, metodologia e a conclusão. Em cada uma dessas seções, nós pudemos rever como cada uma das etapas de pesquisas abordadas detalhadamente nas unidades anteriores, nas videoaulas anteriores, tem lugar, e se encaixam no momento final da redação do relatório de pesquisa. Será que, durante a redação do relatório de pesquisa, que o pesquisador vai revelar a sua máxima capacidade de expressar com precisão e profundidade o longo trabalho de pesquisa realizado? Pessoal, chegamos então ao final das nossas videoaulas, com essa quarta videoaula, da nossa disciplina de Metodologia, Estudo e Pesquisa em Administração. Mais uma vez peço e lembro a todos de acessar o ambiente virtual de aprendizagem sempre que possível, interagir com seus colegas, participar dos fóruns de discussão, postar lá suas dúvidas,
realizarem as atividades propostas lá no ambiente virtual. Eu espero ter contribuído, minimamente para a formação de todos vocês. Um grande abraço, bons estudos, fiquem todos com Deus e até a próxima.